Mercedes-Benz é uma das empresas de carros mais antigas e luxuosas do mundo, valendo cerca de 80 bilhões de dólares, sendo um dos carros mais desejados e caros da atualidade. É fácil esquecer as suas origens humildes. Tudo começou com um pobre engenheiro que enfrentou muitas dúvidas e fracassos em sua busca por construir a primeira carruagem sem cavalos. Apesar de seus desafios, ele provou a todos que estava certo e transformou sua pequena aventura na primeira e maior empresa de carros do mundo, no final do século XIX. Mas o que começou como uma história de sucesso inspiradora tomou um rumo surpreendente e sombrio, quando a empresa lucrou com o fornecimento de veículos militares aos nazistas, explorando o trabalho escravo. Ao longo desta história, vamos desvendar a incrível trajetória da Mercedes-Benz e do homem responsável por dar vida aos automóveis, o visionário Carl Benz. Carl Benz nasceu em novembro de 1844, na cidade alemã de Mühlberg. Nascido em uma família de baixa classe, seu pai era um maquinista que mal conseguia sustentar sua família. No entanto, quando Carl tinha 2 anos de idade, seu pai faleceu, deixando ele e sua mãe em uma situação financeira muito difícil. Não é preciso dizer que a infância de Benz não foi fácil, mas apesar de viver na pobreza e indo para a cama com o estômago vazio, sua mãe fez de tudo o que podia para garantir que seu filho tivesse uma boa educação. Graças a ela, Carl pôde frequentar a escola e mostrou sinais de brilhantismo desde muito jovem, principalmente em química e mecânica. Aos 15 anos, Carl decidiu seguir os passos de seu pai e passou no vestibular para engenharia mecânica na Universidade de Karlsruhe, onde conheceu um professor que acabaria desempenhando um grande papel em sua vida, Ferdinand Rettenberger. Rettenberger é considerado a figura principal que transformou a engenharia mecânica de uma profissão baseada em oficinas em uma ciência técnica na Alemanha, e era um grande defensor que as máquinas a vapor, que eram usadas principalmente para ferrovias e barcos na época, estavam rapidamente se tornando obsoletas. Sob seu ensino, o interesse de Benz por carruagens sem cavalos começou a crescer, e sendo um ciclista regular, ele começou a mexer em sua bicicleta, experimentando possíveis maneiras de criar um veículo motorizado. Até então, muitos engenheiros e inventores já haviam tentado criar o primeiro automóvel, e embora alguns deles conseguissem construir veículos autopropulsados, essas primeiras invenções ainda não eram totalmente práticas. Carl percebeu que a maioria desses veículos eram baseados na tecnologia das máquinas a vapor, e sob a orientação do professor Rettenberger, logo ele percebeu a necessidade de um conceito totalmente diferente. Enquanto muitas pessoas inicialmente riam de sua visão, ele sempre acreditou que era possível. Ele só precisava de mais tempo para provar isso. Assim, depois de se formar em Karlsruhe, aos 19 anos, Benz passou os próximos 7 anos trabalhando em vários empregos de engenharia e construção. Embora ele tivesse dificuldade em se adaptar a qualquer um deles, ele usou tudo o que aprendeu para iniciar o seu próprio negócio. Em 1871, aos 27 anos, Carl se associou a um mecânico chamado August Ritter e juntos começaram a operar em uma fundição de ferro e oficina mecânica em Murray. Na mesma época, Benz continuou trabalhando em seu projeto paralelo, tentando desenvolver uma carruagem motorizada. Então, ter um parceiro para ajudá-lo a administrar o negócio parecia essencial, mas para azar de Carl, seu parceiro se mostrou pouco confiável, e depois que suas ferramentas foram apreendidas pelas autoridades locais, sua empresa enfrentou muitas dificuldades em seu primeiro ano. Felizmente, Carl também conheceu uma mulher naquela época, a Bertha Hunger, que se tornaria sua esposa alguns anos depois. Nascida em uma família rica, Bertha era uma mulher de valores fortes e não suportava ver os esforços de seu noivo sendo desperdiçados por seu sócio. Então ela decidiu usar seu próprio dote para comprar toda a parte de Ritter na empresa, colocando ela e Carl no controle total do negócio, e manter a empresa funcionando durante os próximos 10 anos. Apesar de todas as dificuldades, foi nesse período que Carl pôde mostrar o seu verdadeiro talento.
fazendo grandes avanços e descobertas em seus experimentos paralelos. O mais notável foi o desenvolvimento de um motor a gasolina de 2 tempos, em 1879. Para aumentar as suas receitas financeiras, ele também começou a patentear as suas invenções, como seu sistema de regulação da velocidade do motor, ignição por meio de uma bateria, vela de ignição, carburador, embreagem, câmbio e um sistema de radiador de água. Com esses projetos, Carl não estava apenas se aproximando de realizar o seu sonho de uma carruagem sem cavalos, mas também lhe permitiu adicionar mais produtos que ele poderia vender em sua empresa. No entanto, o negócio não estava indo tão bem o quanto ele esperava. Os custos de produção da aventura de Carl haviam aumentado tanto que os bancos exigiram que sua empresa fosse incorporada. Isso forçou a se associar a outros investidores e eventualmente transformar o seu negócio em uma sociedade anônima em 1882. No final, Carl ficou com apenas 5% das ações de sua empresa e assim foi rebaixado de sua posição. Para piorar as coisas, suas ideias não eram mais levadas em conta quando a empresa projetava seus novos produtos. Na verdade, ele não tinha voz alguma na empresa. Frustrado e magoado com esse arranjo, Carl arrumou as suas coisas e deixou a corporação no ano seguinte. Benz e Sie. Deixar a sua empresa foi um golpe duro para Carl, mas a decepção o tornou ainda mais determinado a ter sucesso. A sua paixão de longa data por bicicletas o levou a conhecer Max Rosen e Frederick William, 2 homens que possuíam uma oficina de conserto de bicicletas em Mannheim. Juntos, eles fundaram a Benz e Sie e se concentraram na fabricação de máquinas industriais e motores a gás estacionários. Ao contrário da aventura anterior de Carl, esta começou muito bem e se tornou bastante lucrativa em um curto período de tempo. Com uma renda estável entrando e uma equipe de 25 pessoas trabalhando, Benz finalmente direcionou seu foco principal para o seu sonho de toda a vida: construir um automóvel usando seu motor a gás. Em vez de simplesmente adicionar um motor à carruagem, Carl construiu a carruagem em torno do motor e usando uma tecnologia semelhante à de uma bicicleta. Ele construiu o que muitos consideraram ser o primeiro verdadeiro automóvel. Em 1885, o Benz recebeu a patente do Motorwagen. Esse veículo de 2 lugares rodava sobre 3 rodas de arame, formando um triciclo, e era movido por um motor a gasolina de 4 tempos. Seu motor de 1 cilindro produzia 2/3 de cavalo e podia chegar a cerca de 11 km por hora. Benz sabia que isso era revolucionário e depois de testar e refinar seu veículo, ele levou seu carro para o público no verão de 1886. No entanto, ele recebeu críticas mistas. Enquanto alguns admiravam a sua criação, a maioria das pessoas eram céticas sobre a máquina e muitos não queriam que ele dirigisse nas ruas principais, por medo de que o veículo pudesse explodir. Outros ainda estavam convencidos de que Benz era o diabo dirigindo uma carruagem infernal. Os sócios de Carl também não ficaram muito felizes com isso. Sua obsessão pelo automóvel o afastava de seu trabalho e eles não conseguiam ver como a invenção poderia ser útil. Por que alguém compraria uma máquina assim? Eles argumentavam. Ela não é mais rápida do que um cavalo, pode quebrar facilmente e pode ficar sem combustível. No entanto, Carl Benz estava convencido de que sua carruagem puxada por um motor a combustão era o futuro e começou a fabricar carros para venda em 1888. Sendo a primeira pessoa no mundo a fazê-lo. Sua maior apoiadora era sua esposa, que frequentemente ficava com seu marido na oficina, oferecendo-lhe novas sugestões. Mas mesmo depois de adicionar melhorias, as pessoas ainda não conseguiam enxergar a visão de Carl. Por outro lado, as poucas pessoas que compraram os carros só podiam usá-los para percorrer distâncias curtas, e mesmo assim, precisavam de mecânicos para acompanhá-los o tempo todo. Também não ajudava que eles fossem muito caros, deixando-os acessíveis apenas aos ricos e à elite. Até mesmo muitos membros da chamada elite não conseguiam se interessar por eles, porque eram muito barulhentos e bagunçados. Com isto dito, uma coisa era clara: Carl precisava convencer o mundo de que o automóvel veio para ficar. A viagem que moldou o futuro.
Em uma manhã no verão de 1888, Bertha Benz se levantou bem cedo, enquanto Carl ainda estava na cama, e pulou no carro de seu marido para embarcar em uma das viagens mais importantes da história do automóvel. Ela levou consigo seus 2 filhos e partiu para visitar sua mãe em Pforzheim, que ficava a 106 quilômetros de Morren. Bertha não informou seu marido nem a polícia sobre seus planos, provavelmente porque se soubessem, não a deixariam ir. Na época, nenhum carro ou carruagem motorizada havia tentado uma viagem tão longa, mas ela estava determinada a provar a importância da invenção de Benz. No entanto, sua viagem não foi fácil. Bertha encontrou muitos problemas pelo caminho, como atravessar estradas empoeiradas e pedregosas, que eram feitas para cavalos. Precisou de parar em uma oficina para conseguir mais gasolina e fazer alguns reparos mecânicos. A viagem de 106 quilômetros levou Bertha e seus 2 filhos mais de 12 horas, mas eventualmente eles chegaram em segurança a Pforzheim. Mais do que qualquer coisa, a viagem alcançou o objetivo que Bertha havia estabelecido: fazer as pessoas perceberem que o automóvel era a próxima grande novidade. Com isso, o Benz Motorwagen se tornou o assunto da cidade e recebeu uma grande publicidade para o negócio de Carl. Em pouco tempo, a Benz começou a se expandir rapidamente, tanto que em 1890 se tornou o segundo maior fabricante de motores da Alemanha, embora não vendendo seus carros, mas sim seus motores a gasolina estacionários. Com a adição de 2 novos sócios, Friedrich von Wieser e Julius Arms ajudaram a transformar a situação. Enquanto eles cuidavam do lado comercial e do marketing, Benz pôde se concentrar mais em seus objetivos de engenharia e conseguiu patentear várias novas inovações para os carros, como a transmissão por engrenagens planetárias, a direção por duplo pivô e um motor plano com uma configuração boxer. Ele também projetou e fabricou um novo e melhorado automóvel por recomendação de seus sócios comerciais, que chegou no mercado em 1893. Ele chamou de Benz Victoria. Este era um veículo mais luxuoso de 2 passageiros que vinha com um motor de 3 cavalos a vapor, capaz de atingir 18 km por hora. Graças à sua confiabilidade, o veículo vendeu razoavelmente bem, mas foi o seu sucessor, o mais barato Benz Velo, que realmente decolou, com uma produção total de cerca de 1.200 unidades. O Benz Velo se transformou no primeiro carro de produção em larga escala do mundo na história, fazendo da Benz a maior empresa de automóveis do mundo durante os anos de 1890 e início dos anos 1900. No entanto, enquanto a empresa Benz estava desfrutando de seu novo sucesso, ela também estava sentindo muita pressão de outra empresa, que estava situada não muito longe, a Daimler Motoren. A Daimler Motoren Gesellschaft era liderada por Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach, ambos engenheiros brilhantes, mas Gottlieb Daimler, em particular, era conhecido por ser muito competitivo e ter muitas conexões e conhecimento de como administrar o negócio, conhecimento que Carl Benz parecia não ter. O primeiro carro Daimler a ser vendido comercialmente apareceu em 1892. 2 anos depois, eles lançaram um carro de 2 cilindros. E em 1897 introduziram seu primeiro modelo com motor dianteiro, o Daimler Phoenix. Ficou claro que a empresa Daimler estava alcançando a Benz, pois seus veículos pareciam mais atraentes e confortáveis para o público. O Sr. Daimler, infelizmente, faleceu em 1900, deixando Maybach no comando da empresa. Mas foi sob o comando de Maybach que ele projetou sua maior realização, o Mercedes 35 cavalos, em 1901. O que torna o seu veículo tão especial é que ele foi o primeiro automóvel a reunir a ideia moderna de um carro. Ele era equipado com um potente motor a gasolina, a carroceria era mais larga e maior, com um chassi de aço sob medida, e seu centro de massa era próximo ao solo. Inicialmente construído para corridas, este veículo foi feito a pedido de um rico empresário, Emil Janney, que decidiu nomear o carro em homenagem à sua filha Mercedes. Este carro venceria várias corridas de rua e eventos de subida de montanha, atingindo uma velocidade máxima de 90 km por hora, superior a qualquer outro veículo de sua época. Isso atraiu muita atenção para a empresa Daimler, que decidiu renomear todos os seus veículos para Mercedes,
e começou a produzir novos veículos para corridas e uso público, sob o mesmo nome. Por outro lado, no entanto, essa nova tendência não caiu bem para os sócios de Carl-Benz, que queriam uma resposta imediata para enfrentar sua concorrência. Eles trouxeram alguns designers franceses para ajudar com um novo veículo mais rápido, sem a aprovação de Carl. Benz ficou furioso e chateado com a decisão deles. Ele nunca gostou da ideia de corridas de automóveis e sempre preferiu dirigir devagar e com cuidado. Ele ficou horrorizado com o barulho e o perigo de alguém dirigir em alta velocidade nas vias públicas. O carro construído por sua equipe não foi um sucesso. Isso se tornou prejudicial para a empresa de Benz, que sofreu mais crises entre 1903 e 1904. Irritado e decepcionado, Carl decidiu deixar sua empresa, mas ainda permanecendo em seu conselho de administração. No final, ele concordou em permitir que seus carros corressem, e acabou sendo esses sucessos nas corridas que eventualmente salvaram sua empresa. Em 1908, Benz tinha um corredor de 120 cavalos, um monstro que rugia de Leningrado a Moscou em 8 horas e meia, com uma velocidade média de 80 km por hora, o que era uma façanha incrível, considerando quão primitivas eram as pistas na época. Mas foi o Blitz de 200 cavalos que acabaria colocando a marca em evidência. Construído em 1909, este carro de corrida quebraria o recorde absoluto de velocidade feito por qualquer avião, trem ou automóvel daquela época, atingindo velocidades de mais de 220 km por hora em 1911. Isso colocou Benz ao lado de Daimler como um dos carros mais desejados da época, e ambas as empresas tiveram boas vendas nos anos seguintes. No entanto, esse sucesso foi de curta duração, pois a Primeira Guerra Mundial estourou, abalando a vida de todos, bem como a economia global. Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o país passou por uma recessão econômica e ambas as empresas, Daimler e Benz, acabaram enfrentando muitas dificuldades. Para fortalecer suas possibilidades de sobrevivência, as duas empresas deixaram a sua rivalidade de lado e assinaram um acordo em 1924, no qual concordaram em combinar seus esforços de produção e marketing, mantendo seus nomes individuais para economizar custos. Mas esse acordo durou apenas 2 anos, pois a economia alemã piorou e as duas empresas foram forçadas a se fundir completamente em 1926. Criando uma nova empresa chamada Daimler-Benz. Após a fusão, e agora renomeada de Daimler-Benz, a empresa nomeou seus veículos como Mercedes-Benz e lançou vários modelos impressionantes no final dos anos de 1920, como Mercedes-Benz tipo 630 e os modelos SS e SSK. Um de seus melhores e mais brilhantes engenheiros que ajudou a desenvolver esses veículos foi Ferdinand Porsche, cujo nome se tornaria bastante famoso na indústria automobilística. Quanto a Carl, ele permaneceu no conselho de administração da Daimler-Benz e pôde ver o sucesso de seus automóveis e se maravilhar com o quanto a indústria automobilística havia avançado em sua vida. Carl Benz faleceu poucos anos após a fusão da empresa, em abril de 1929, aos 84 anos. Após sua morte, a empresa continuou a crescer em tamanho e força, tornando-se uma das melhores fabricantes de carros de alto desempenho do mundo. Mas ela desfrutou de alguns de seus melhores anos sob a liderança improvável de Adolf Hitler. Uma nova direção. Quando Hitler chegou ao poder na Alemanha em 1933, ele queria mostrar a engenharia e a tecnologia alemã para o mundo, esperando elevar a sua influência e popularidade. Uma das formas que ele decidiu impressionar o mundo foi exibindo carros alemães em competições internacionais de automobilismo. Quase imediatamente, ele forneceu um grande subsídio à Daimler-Benz para se envolver em corridas de Grand Prix. Nenhuma outra empresa de carros daquela época gastaria tanto tempo e dinheiro construindo carros tão quanto a Daimler-Benz, e esse fato se tornou evidente nas pistas. De 1934 a 1939, a Mercedes dominou as corridas de grande prêmio, com seus modelos W25 e W125. No entanto, eles também foram desafiados por um novo rival,
Auto Union, outro fabricante de automóveis alemão patrocinado por seu próprio país. A Auto Union também teria sua parcela de sucesso no mesmo período, vencendo 25 corridas de 1935 a 1937. Esses sucessos colocaram a Alemanha no topo do mundo com os seus eventos de automobilismo, especialmente a Mercedes-Benz, que se tornou até mesmo a marca de carros preferida de Adolf Hitler. Na verdade, um dos automóveis em que ele era frequentemente visto era o Mercedes-Benz 770, um grande veículo de luxo, usado principalmente por políticos nazistas de alto escalão e outros oficiais do eixo. No entanto, com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, a empresa Daimler-Benz logo se encontraria em sério perigo. Como a demanda por carros de passageiros civis se tornou escassa, eles começaram a fabricar veículos militares, submarinos, tanques e motores de aviões para o exército nazista. Sua maior linha de negócios eram caminhões capazes de transportar de 3 a 6 toneladas e meia de suprimentos. Em 1942, eles pararam de produzir carros para civis, pois todos os seus recursos foram direcionados para o esforço de guerra. E à medida que a guerra se intensificava, novos funcionários eram necessários para lidar com o aumento de produção de armamentos. Como toda a força de trabalho estavam agora lutando na frente de batalha, a Daimler-Benz começou a recrutar mulheres para acompanhar o volume de unidades exigidos. No entanto, isso ainda não era o suficiente para atender a demanda, então a empresa recorreu ao uso do trabalho forçado. Esses prisioneiros de guerra, civis sequestrados e detentos dos campos de concentração eram alojados perto das fábricas e forçados a trabalhar longas horas, sob imensa pressão dos alemães. A maioria desses trabalhadores era da Europa Oriental, que eram internados em campos com barracas e ambientes precários, semelhante aos das prisões. Os detentos dos campos de concentração eram monitorados pela SS. Sob condições desumanas, muitas pessoas morreram nesses campos, seja por desnutrição severa, maus tratos ou até tortura. E em 1944, quase metade dos 63 mil funcionários da Daimler-Benz eram trabalhadores forçados. Quando a guerra terminou em 1945, a empresa levou um grande golpe por causa do Acordo de Potsdam. Todos os ativos alemães no exterior foram confiscados e usados para pagamento de reparações. Isso levou a Daimler-Benz a perder todas as suas subsidiárias estrangeiras, afiliadas e filiais, e eles foram reduzidos às suas próprias fábricas em seu país natal. Em outras palavras, eles tiveram que começar tudo de novo e se reerguer novamente. A Daimler-Benz foi então reestruturada e teve que desintoxicar sua alta administração. Por causa dessas mudanças drásticas, a empresa conseguiu obter uma licença de produção das autoridades americanas, que estavam ocupando a Alemanha em 1946. Embora suas fábricas sofressem graves danos por causa das bombas, a Mercedes-Benz ainda tinha a vantagem de possuir sua própria fábrica, pois muitos outros concorrentes, como BMW e Adler, perderam as suas instalações quando foram ocupadas pelos soviéticos. Após o término da Segunda Guerra Mundial, a empresa Mercedes-Benz então concentrou seus esforços na produção de ambulâncias, veículos de patrulha policial e vans de entrega baseados em seus modelos 170V e usou uma das fábricas como uma oficina de reparos para transportes militares dos Estados Unidos. Em 1947, eles voltaram a produzir veículos de passageiros, com apenas 1.045 de seus modelos 170V sendo produzidos naquele ano inteiro. Mas mesmo sob essas condições menos que ideais, a Daimler-Benz ainda conseguiu obter lucro apenas um ano depois. Nos anos de 1950, a Mercedes-Benz foi capaz de recuperar grande parte da sua influência, fazendo um forte retorno nos eventos de automobilismo e alcançando vendas bem-sucedidas em todo o mundo. Tanto que em 1954, a empresa já havia lucrado mais de $1 bilhão. Ao longo dos anos, a Mercedes mudou completamente a sua imagem e se tornou uma das marcas de carros mais valiosas do mundo. No entanto, nada disso teria sido possível sem Carl Benz, que apesar de sua origem humilde, enfrentando desafios e críticas, teve a coragem e a determinação de transformar o seu sonho em realidade.
Aqui é o Jean do canal Era Disruptiva, e se você chegou até aqui, não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Tchau, até a próxima!